E aí, santistas, estamos aqui outra vez para o vídeo no canal Peixinautas. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul e amanhã, quarta-feira, tem Salgueiros e Santos Futebol Clube, lá no famoso Cornélio de Barros, em Salgueiros. E o Peixe já está lá se preparando para esse jogo que a gente espera ser um jogão de bola para o Santos. Principalmente para o Santos. Porque olha, não está fácil não. Não está fácil nem de você ficar vendo as redes sociais. Porque, nossa, tem gente brava, hein? O povo tá bravo com o Santos e com razão. Com razão. A gente não tira a razão do pessoal, não. Mas a gente vê, nessas horas a gente vê comentário de todo jeito. A gente vê comentário de todo jeito. A gente vê comentário de um bravo, de outro que fala daqui, fala, olha, não é fácil não. O Santos tem que apagar logo essa fase dele, porque senão vai ficar difícil. Vai ser um jogo amanhã que de repente pode ser até um jogo que o Santos possa controlar bem. Mas se a gente analisar direitinho, é um jogo de risco também. Um jogo de risco, porque esses times, como eles vêm só por um resultado, que é a vitória, eles vêm para cima e o visitante tem que estar bem preparado. E é o que a gente espera amanhã, que o Marcelo Fernandes, vamos falar assim, dê um equilíbrio nesse time do Santos. Porque é um jogo de risco, claro que é. Essas duas cacetadas que o Santos levou do São Paulo, do São Paulo, do Mirassol e da arbitragem, São Paulo, Mirassol e arbitragem, essas duas cacetadas, não é fácil não. Então, vai ser um jogo muito que o Santos vai ter que ter entrar focado no jogo. Se puder fazer um gol, fazer dois, é bom, é logo bom, é interessante. Sem treinador, eu tenho minha opinião. Minha opinião seria, olha, deixa o Marcelo Fernandes nesse início aí, nesse campeonato aí, porque ele está ali com a molecada, ele mais ou menos ele sabe o que está ali. Mas ontem, quando eu disse que o Santos estaria já bem adiantado com outro treinador, hoje já é diferente. Hoje quem ganha força é o Fábio Bustos, que é argentino, que está no Equador, e o Renato Paiva, técnico do Independente Del Valle. É o que passa, amigo. E o outro é, como se diz, mais um português no Brasil. Scalhares, mais um Scalhares. O Mister vai dar certo no Brasil, é como diz eles lá, o Scalhares deles, talvez mais um brasileiro vai dar certo no Brasil. Vamos ver, tomara que sim. Quem venha, tomara que dê certo nesse Santos e levanta esse Santos logo, porque estamos precisando, estamos passando por um momento de estabilidade, e esse momento aí é como se diz, não é bom não, porque isso daí, além de você ter muitos meninos no time ali, e aí nós torcedores começa a pegar muito no pé, e aí acaba ajudando de alguns garotos ali, isso aí é ruim. E uma outra coisa também, se o time não estiver caminhando, começa a vir jogadores
esses jogadores que estão meio em baixa, assim, e começa a vir, começa a fazer volume ali. Isso também não é bom não. Isso também não é bom não. Então, vamos nós torcer que esse Santos comece a caminhar logo, comece a buscar os seus resultados positivos logo, para a gente ficar mais aliviado também. Ficar mais aliviado. O Santos que deve jogar amanhã praticamente o mesmo time que o São Paulo, contra o São Paulo, com o João Paulo, o Marcos Guilherme, o Kaique, o Eduardo Bauerman. Vou dar uma economizada agora no Beckenbauerman, mas vai continuar ainda. Lucas Pires, o Sandro Camacho e o Ricardo Goulart, o Ângelo, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Eu só não entendo uma coisa. Eu só não entendo muito uma coisa assim no futebol que eu não sei. Eu não vejo, tudo bem que ele não joga de lateral direito. Ele entra em campo para ficar correndo ali. O Marcos Guilherme nessa função. Eu não vi até hoje o Marcos Guilherme entrar nesse falso lateral direito e ser tão útil assim ao Santos. Porque até mesmo quando estava com 3 zagueiros, andou colocando ele, mas eu não via muito aquilo no Marcos Guilherme de fazer aquele ala atacando. Eu não sei, eu vi, acho que foi num jogo da Libertadores que até ele fez um gol, o Balieiro de lateral direito. Será que não seria melhor o Balieiro nessa lateral direito? Segurar mais essa defesa, já que vamos jogar só com a linha de 4? Será que o Balieiro ali, será que não seria mais interessante? Não sei, um pensamento meu, um modo meu de pensar. Eu já vi o Balieiro, ele fez, parece um jogo na Libertadores. Ele já fez um jogo na Libertadores de lateral direito. Foi até bem. E vou falar um outro também, que eu nunca esqueço, que foi com o São Paulo, que eu vi o Luiz Felipe fazer a lateral direita do Santos num jogo contra o Bragantino. Que se o Luiz Felipe jogava todo o jogo daquele jeito lá, ele ia ser convocado para a seleção. De tanto que o Luiz Felipe apoiou aquele dia e atacou, e eu gostei do Luiz Felipe na posição. Mas entendo o que eu estou falando, naquele dia, naquele jogo. Eu lembro que o São Paulo jogou ele para a direita ali, ele fazendo aquela lateral direita ali. O Luiz Felipe foi na linha de fundo, cruzando, não sei. São pensamentos meus, coisa da minha cabeça, não sei. Vale tudo nesse momento que o Santos está passando por esse momento assim tão difícil. Mas vamos acreditar que o Santos amanhã traga um grande resultado de lá, venha classificado embora, principalmente se puder com uma vitória, e uma vitória convincente, uma vitória que deixa a torcida do Santos animada, porque olha, dá um abatimento no povo. O povo só acha os defeitos, o povo só acha aquilo que, sabe, contra o Corinthians, o Santos jogou contra o Corinthians, ganhou no outro dia, parece que acabou todos os defeitos do Santos, parece que todo mundo, jogador que é isso, jogador... Gente, como eu falo, vamos com calma. O Santos perdeu 2 jogos aí, perdemos 2 jogos, eu culpo até muito a arbitragem. Eu culpo até muito a arbitragem, porque, nossa, foi uma calamidade essa arbitragem desses 2 jogos para o Santos. Quem não se lembra da falta no Marcos Guilherme que abriu a vitória do Mirassol? Que foi aquele momento ali que deu aquela... E contra o São Paulo, olha, aquele pênalti em cima do Marcos Guilherme, do Marcos Leonardo, logo no início do jogo, aquele pênalti onde veio um zagueiro do lado e o outro na costa, e o que mais me irritou é que o VAR não chamou a Edna, não chamou o árbitro para ir no monitor e ver. Teve, na minha visão, 3 pênaltis duvidosos, que eu daria 1. Mas está todo mundo falando do pênalti do Bauerman. Se nós repararmos bem, aquele pênalti contra o Felipe Jonathan, contra o Guarani, os caras passaram um monte de lance até ver que encostou. Que aquilo lá não foi pênalti para mim, não foi. Que encostou e o cara do Guarani caiu. Se nós percebermos bem
esse jogo contra o São Paulo, e o lance do Marcos Guilherme contra o Mirassol só teve um replay. Aquele lance do Marcos Guilherme, acho que do Marcos Leonardo, tantos Marcos que a gente fica meio perdido, do Marcos Leonardo contra o São Paulo, que o rapaz caiu por cima, parece que passou só uma ou duas vezes. Não tem replay nesses lances. Não tem replay nesses lances. Cadê os replays para você achar ângulo e buscar ângulo ali? Não tem, não tem. Então, tem que tomar muito cuidado. O Santos tem que tomar muito cuidado, porque o Santos está sendo muito prejudicado por essas arbitragens medíocres que estão fazendo nos jogos do Santos. O Santos tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas eu volto a afirmar, todos aqueles pênaltis lá, tinha que ter chamado no monitor. Vai lá e vê o que aconteceu. Agora, aquele pênalti em cima do Marcos Leonardo, aquilo lá não existe. Aquilo lá não existe. Você dominar a bola, na perna, no peito, aonde for, e chegar um zagueiro do lado e chegar outro por trás e fazer um sanduíche e jogar você no chão, e o cara ainda tropeçou e caiu por cima ainda. Então, aquilo lá para mim foi a gota d'água. Não ter chamado o VAR não ter chamado o árbitro para ir no VAR para ver aquele lance. Aquilo lá para mim foi uma pouca vergonha. E aquele lance do Marcos Guilherme contra o Mirassol, até hoje eu falo que não teve nem replay aquilo lá. E se a gente perceber o gol do Mirassol, quando eles passam o gol do Mirassol, já passa lá o Marcos Guilherme já quase levantando e o cara saindo pro gol para fazer o gol do Mirassol. Eu fiquei muito revoltado, por isso que eu ando falando muito desse VAR. Porque eu fiquei muito revoltado. Talvez não tanto com a atuação do Santos contra o São Paulo, porque o primeiro tempo do Santos contra o São Paulo foi muito bom. E a dona Edna, ela não coagiu a violência do São Paulo, que bateu o primeiro tempo inteirinho no Santos, e ela com aquela arrogância dela com os jogadores do Santos, e não dava confiança para os jogadores do Santos. E esse lance de pênalti, que tinha que ir todos no VAR para conferir, o VAR não chamou e ela não foi. Então, para mim foi um erro exuberante nesse jogo contra o São Paulo, isso daí. E aí no segundo tempo foi outra coisa. O Santos tentou o empate, não conseguiu, veio a derrota. Mas isso aí é só os desabafos que a gente está falando, porque eu fiquei muito irritado sim com esses dois últimos jogos do Santos com a arbitragem. O Santos tem que tomar muito cuidado, porque ele está sendo muito prejudicado com a arbitragem. Arbitragem muito medíocre contra o Santos. Mas tudo bem, amanhã é outra história, amanhã é a Copa do Brasil, vamos torcer para o Santos contra o Salgueiro, e que venha uma grande vitória, e que comece a mandar essa fase embora, porque ali tem muitos meninos bons de bola, que eu tenho certeza, a hora que a confiança chegar, a autoestima chegar, e começar a aparecer as vitórias, o Santos vai subir de produção, e vai dar alegria para todos nós, e aí nós vamos todos ficar falando bem do Santos, e ficar falando daquilo que é bom também de cada jogador. Porque quando a fase está ruim, eu não gosto de ficar avaliando jogador quando não está ganhando. O bom de avaliar jogador é quando está ganhando. Que aí você vê quem é bom e quem é ruim. Pelo menos o meu pensamento é esse. Pessoal, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.